Santos empata com o Corinthians na Vila Belmiro e pode-se dizer que foi mais uma atuação decepcionante do time do Santos. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando, já se inscreve no canal e em todas as nossas redes sociais. Bom, gente, como eu já venho falando em alguns vídeos, o Vojvoda tá pressionado, isso todo mundo sabe. No jogo contra o Corinthians ontem, ele não estava na beira do gramado, porque no finalzinho ele foi expulso contra o Mirassol. Então hoje quem estava ontem na beira do gramado era o auxiliar técnico dele, o Gaston. O Santos veio com uma escalação diferente para enfrentar o Corinthians dessa vez. Jogou num 5-3-2, com a escalação sendo Brazão, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Luan Pérez, que fez uma boa partida, mas acabou sendo expulso no final. A gente já fala sobre isso. Rony, Barreal como alas, né? Oliva fez a sua estreia como titular. Eu acho que foi uma estreia positiva. Gustavo Henrique, que é um menino da base, também de volante. Bom tempo um pouco mais na frente. Neymar e Gabigol. Bom, a gente teve 5 mudanças, né, em relação ao jogo contra o Mirassol, que foram a saída do Igor Vinícius, Vinícius Lira, Arão, Schmidt, Tassiano, e jogaram dessa vez Zé Ivaldo, Gustavo Henrique, Oliva, Barreal e Neymar. O que estava me trazendo uma expectativa positiva, né? Eu acho que o time estava melhor do que o time que enfrentou o Mirassol. E, obviamente, que era uma expectativa maior por estar jogando em casa, por ser um clássico e porque o jogo contra o Mirassol foi muito ruim. Mas, vamos ver, vamos falar. Aos 15 minutos o Santos tava jogando bem, né? Tava mostrando que tava jogando em casa, tava levando a sério o clássico, tava com a bola e tava se impondo, né? Tava conseguindo chegar ao gol do Corinthians. Em 20 minutos o Santos chutou umas 7 vezes. Não no gol, né? Mas chutou umas 7 vezes. E ao longo da partida inteira chutou 10. Então, mostra como é que foi o resto da partida. O começo muito bom, mas não conseguiu manter o nível. E aí, nesses ataques constantes do Santos no começo do jogo, acabou dando espaço para um contra-ataque do Corinthians. E na primeira chance que teve, conseguiu fazer o gol, né? Por conta muito também da qualidade que o Memphis tem. Ele recebeu a bola, ele perdeu um pouco da passada, mas aí limpou 2 jogadores do Santos, bateu perfeito no ângulo e não deu pro Brasão defender. Aí eu já tava esperando uma partida péssima, né? Porque no momento que o Santos teve a chance, não conseguiu marcar o gol, mas o Corinthians, em uma chance, conseguiu. Então eu já tava esperando a bola agora com o Corinthians, com o Santos desesperado, mas não foi o que aconteceu. O Santos conseguiu empatar o jogo rápido por conta de uma falha, né, do Gabriel Paulista, o zagueiro do Corinthians entrega a bola, praticamente, que bate no Neymar, acabou, acho que considerando como uma assistência, a bola sobra pro Gabigol, ele arranca e faz o que ele sabe fazer de melhor, né. Ele na frente do goleiro eu acho que é um ótimo ponto positivo, o problema mais é a movimentação dele que não ajuda tanto. Mas ele na frente do gol a gente sabe que ele guarda e ele guardou. E aí o Santos conseguiu empatar. 2 minutos depois o Santos já voltou com um empate. E aí a partir daí o Santos ele começa a abaixar um pouco o nível. Porque no momento que o Santos empata e deveria voltar a jogar bem, né, voltar a ter uma moral, a Vila inflamar, sei lá, tem a pausa para hidratação. E aí a partir daí do depois da pausa da hidratação até o final do jogo, o Corinthians teve a maior chance, né? As maiores chances. E foi o que aconteceu mesmo, né? Ainda no primeiro tempo, o Brasão faz umas boas defesas, uma num cabeceio do Gustavo Henrique e outra num chute do Caio César. E era isso que estava se desenhando, né? Um gol do Corinthians estava ficando maduro. Não aconteceu. E aí a gente vai pro intervalo com o Santos um pouco. Como que eu posso dizer? Já um pouco decepcionante, né? A atuação do Santos. Pode-se dizer assim, acho. A torcida estava esperando uma coisa e aconteceu outra. Porque a gente olha a formação. Tem alguma coisa nova que a gente estava buscando. E mesmo sendo com 3 zagueiros, a gente podia jogar mais pra frente. Tinha Bom Tempo, tinha Neymar, tinha Gabigol, tinha Rony Barreal, que estavam fazendo uma boa partida, só que uma boa partida defensivamente, não ofensivamente, que era o que a gente precisava. Então começa o segundo tempo,
o jogo começa a ficar muito mais lento, né? O Neymar até falou depois, na entrevista, depois do jogo, que o sistema de irrigação da Vila estava quebrado, então por isso também o jogo um pouco mais lento, que a bola estava parando muito, não tava com o campo molhado. E com muitas faltas também, o jogo tava ficando um pouco mais tenso. E muito por parte do Santos, o que eu não vejo muito acontecer. O Santos fazendo umas faltas muito, muito agressivas, assim. E distribuindo cartão amarelo de forma justa, eu achei. O juiz acho que foi bem nessa situação. E aí, aos 19 minutos, o Santos, que já não tava demonstrando nada, tava só se defendendo, não tava conseguindo atacar, começa a fazer as alterações. O Bom Tempo sentiu um pouco uma dor na lombar e teve que ser substituído. E aí a gente imagina que entre o quê? Um Roleiser, sei lá, um Tassiano e recua um pouquinho mais o Neymar. Não sei. Mas o, o Gaston, ele opta por colocar o Arão. E aí o Santos fica com 3 volantes. Então a gente fica um momento com 3 zagueiros, 2 alas que praticamente viraram laterais, que não apaga a boa atuação do Barreal e do Rony. Eles jogaram bem, mas estavam jogando de laterais. E 3 volantes. O Santos estava defendendo com 8. E é óbvio que não vai conseguir fazer o gol assim. Entre o Arão, o Neymar, que era uma das esperanças, estava jogando muito, muito mal. E o Barreal e o Gabigol, que eram os que mais estavam conseguindo mostrar alguma coisa ofensivamente, estavam já muito cansados. Até reclamaram muito que o Gabigol foi substituído, mas eu acho que ele pediu pra sair. Ele tava visivelmente muito cansado. E aí é o que acontece. Sai o Barreal e o Gabigol, entra o Tassiano e o Vinícius Lira, né? Só que o Tassiano mal tocou na bola e o Vinícius Lira é lateral de ofício, então o Santos não fica mais ofensivo. Em nenhum momento. A gente entra com uma formação de 3 zagueiros e em nenhum momento da partida, mesmo estando empatando, a gente tenta ficar mais ofensivo. E mostra que a comissão, pelo menos, obviamente que a torcida não, mas a comissão sim estava satisfeita já com esse empate. É o que eles transmitem, né? Eu não acredito que eles queriam empatar o jogo, mas é o que eles transmitem com as alterações. E ainda mais com o Neymar não apresentando um bom futebol. Então fica muito complicado. Aí o Santos, como eu disse, vinha jogando mal, pausa para hidratação do segundo tempo. Eu até anotei aqui, ó, Neymar precisa entrar no jogo, ele está errando tudo. E é verdade, ele não acertou nada no jogo de ontem. Infelizmente, né? Mas o Santos precisava dele, como precisou contra o Vasco. Contra o Vasco ele apareceu, mas contra o Corinthians ele não apareceu. Aos 30 minutos, o Gaston tira o Oliva, que também estava bem cansado, mas fez uma boa atuação, e tira o Gustavo Henrique. E aí sim, só aos 30 minutos, ele coloca o Menino e o Roleiser, que é um pouco mais ofensivo do que tava, né? Finalmente coloca um meio-campo para distribuir a bola pro Neymar e pro agora o Tassiano, né? Não era mais o Gabigol. Só que aí, no momento que essas alterações poderiam fazer um efeito ofensivo pro Santos, acontece a expulsão muito boba do Luan Pérez, que vinha fazendo uma partida excelente. Eu diria até que ele era o melhor em campo do Santos. Ele estava muito bem, e ele tinha um trabalho muito difícil, que era marcar o Caio César no primeiro tempo, que é muito rápido, e ele não é um lateral, né? Ele estava jogando mais pra esquerda pela formação com 3 zagueiros, mas ele jogou muito bem. Só que aí ele faz 2 faltas, uma em seguida da outra, toma amarelo nas duas, e é óbvio que ele acaba sendo expulso. Então, no momento que o Santos coloca uma formação mais ofensiva, a gente fica com um a menos. E aí, fica complicado de atacar, né, novamente. Então, foi uma expulsão merecida e muito boba, mas para um jogador que vinha fazendo uma boa partida. Então, a partir daí, o Santos com um a menos já nem estava conseguindo atacar, obviamente que se retranca, e aí eu concordo, né, não vai arriscar perder um ponto que seja. Só que mais uma situação dramática acontece. O Vinícius Lira, como eu disse, que entrou na partida numa dividida, num lance que estava mais ou menos ali na bandeirinha de escanteio, ele acaba machucando o joelho e o Santos não tinha mais alterações. E ele tem que sair. Ele tenta voltar, não consegue. Com muita expressão de dor, ele sai chorando de maca. O Neymar até dá um abraço muito simbólico, né, nele. Porque eu acho que o Neymar entende, né? Um pouco de o que é sofrer com lesão no joelho, em qualquer lugar que seja. O Vinícius Lira sai. O Santos fica com 9 em campo, que já estava sofrendo uma pressão, é agora com 9. Um deles sendo o Neymar, né? Que a gente sabe que não marca. Então a situação fica bem, bem, bem complicada para o Santos. A gente consegue resistir até o final, mas não consegue sair com a vitória, mesmo jogando em casa. Resumindo,
eu não acho que foi um primeiro tempo ruim do Santos, não. O problema foi a expectativa que eu criei em cima da formação, né? Porque eu achei uma formação muito interessante. Eu gosto muito do futebol do Gustavinho, que jogou a primeira vez de titular junto com o Oliva também, os dois estreantes, né, como titular. Eu achei que eles fizeram uma boa balança, eles conseguiram marcar bem o ataque do Corinthians. E ofensivamente a gente faltou um pouco. O Gabigol a gente sabe que não se movimenta tanto assim, ele não consegue, ele não, pelo menos não mostra que consegue. Mas ele garante os gols, ele fez o gol. O Neymar não estava num dia brilhante e o Bom Tempo também não se mostrou muito ofensivamente. O Barreal conseguiu mostrar algumas coisas no primeiro tempo, mas no segundo já não conseguiu. E o Rony fez uma partida impecável, assim, só que defensivamente, entendeu? Na função que o Vojvoda botou o Rony para jogar, ele fez uma ótima partida. Só que não é a função que dá resultado. Então, mais uma vez, o Vojvoda mostra que ele tá mais interessado em não perder do que ganhar. E eu acho que não vai ser o suficiente ele não perder para se manter no cargo de técnico. E se continuar assim, ele vai acabar sendo demitido. E aí eu já acho que com razão. Uma pena que não vai ter outra pessoa melhor para trazer. Ou talvez numa tenha, mas não uma pessoa que queira vir pro Santos. E aí eu acho que o Santos vai se complicar e vai ficar com um técnico que não é da altura do Santos. Só que o Vojvoda tá se mostrando abaixo, né? Ele não mostra que entendeu o DNA do Santos. E aqui já não tem mais disputa não tem mais discussão de ele tá conhecendo o elenco, ele chegou agora, ele já tá um bom tempo no Santos, vai fazer um ano que ele tá no Santos, mas ele não consegue evoluir mais, né? Quando ele chegou, a gente viu a evolução. Era o Kleber Xavier antes dele, que não tinha nenhuma ideia do que era ser técnico. Foi o primeiro trabalho individual do Kleber Xavier. O Vojvoda chegou com ideias novas e tal, conseguiu fazer o time jogar mais. Só que agora já estagnou e não tá conseguindo mostrar nada a mais do que jogos medrosos. Ele nunca se arrisca, parece. Ele é muito conservador nas estratégias de jogo dele. E é claro que também é um desenho do Santos, é um desenho do que foi a partida do Neymar. Jogou muito, muito mal ontem. E refletiu no resultado da partida, obviamente. O Memphis, óbvio, não fez uma partida brilhante, mas ele garantiu o ponto pro Corinthians. E o Neymar não conseguiu garantir nada pro Santos ontem. Bom, o próximo jogo é contra o Inter, que tá numa situação muito complicada no Brasileirão. Eu espero que o Santos vença, eu acho que tem capacidade de vencer. E vamos ver o que o Vojvoda vai fazer. Agora, na próxima partida ele volta, né? Tá na beira do gramado. Eu achei a formação interessante com 3 zagueiros, principalmente com o Lucas Veríssimo chegando agora. Ele não estreou, mas estava no banco. Eu acho que tem alguma coisa para pegar dessa escalação nova. Mas não pode jogar com 3 zagueiros e ser um time com 8 defendendo, entende? Tem que jogar com 3 zagueiros? Pode jogar, mas você tem que apresentar alguma coisa ofensivamente, como foi nos primeiros minutos. Mas depois o time não sustentou isso e acabou saindo com um empate, mas que poderia sim ser uma derrota, mesmo o Corinthians não fazendo um grande jogo. É isso, gente. Acho que eu falei um pouco do que foi essa partida e eu vejo vocês no próximo jogo contra o Inter. Valeu!